Olá, queridos e queridas, de volta para a nossa segunda parte a respeito de compromisso e interesse. Na aula passada eu falei para vocês a respeito desse conceito tão importante no nosso desenvolvimento, no nosso progresso. Aquilo que constrói de fato uma vida de realizações é você perceber claramente o teu nível de entrega. E quanto a essa questão do teu nível de entrega, isso está relacionado diretamente à tua disposição de pagar o preço. Eu quero dar continuidade a essa questão. E vou fechar essa aula falando a respeito de pessoas que fantasiam e pessoas que realizam. De que lado que você está? Vamos identificar e eu vou encorajar você também a sair dessa margem, dessa beira do caminho, de apenas fantasiar as coisas e começar a realizar de uma vez por todas, em todas as áreas da tua vida. Mas continuando então a respeito do assunto que eu falei na aula passada, como a natureza, por exemplo, que recebe uma semente e devolve em forma de árvore, de planta, e dá assim os seus frutos, nós nunca deveríamos esperar uma colheita sem semear. Isso é zombaria. Você esperar ter um tipo de resultado sem antes entregar nada, isso aqui é você ser irresponsável com você mesmo e com aquela situação que você espera colher alguma coisa. Muito se fala hoje a respeito de networking, sobre você ter contato com pessoas importantes, conexão com pessoas importantes, sobre você estar naquele ambiente onde você vai crescer. Mas eu percebo muito claramente que há muitas pessoas interesseiras. A pessoa quer se conectar a você, não quer entregar nada, mas ela quer sugar tudo de você em benefício próprio. Mas a primeira disposição, a primeira decisão que você deveria ter a buscar conexão com alguém deveria ser: o que será que eu posso apresentar de ideias, soluções, serviço para aquela pessoa que eu quero me conectar? Ou seja, a minha disposição de semear. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: você não faz cair chuva do céu, mas você é responsável por lançar a tua semente e cuidar da terra, tirar as ervas daninhas, tirar a sujeira, tirar o mato. Quem já mexeu com lavoura aqui, com roça, sabe do que eu estou falando. Essa é a sua parte. A parte de cair a chuva é sobrenatural, é divino, mas a tua parte é lançar a semente. Tem gente que quer colher sem lançar a semente, tem gente que quer ter fruto sem plantar, não vai ter. E plantar é um trabalho árduo, cuidar da lavoura é um trabalho árduo, exige dedicação, zelo, atenção, criatividade, gestão do tempo, exige disciplina, exige entrega. Olhe para a tua vida como uma grande lavoura. O que você tem plantado nela? Olhe para a vida das pessoas como uma grande lavoura. O que você tem dedicado de tempo, de sementes? É um trabalho infundado aplicar a sua existência aguardando por alguma mudança que sua vida se transforme, resultados venham, a tão sonhada felicidade bata a porta, realização, a posição, aquela promoção que você tanto espera, o relacionamento dos sonhos, sem sair do conforto, do comodismo. Essas duas palavras, né? Conforto e comodismo, é onde as pessoas sempre estão, a maioria das pessoas está no conforto, no comodismo, na acomodação. A vida não tem compromisso com você, com seu comodismo, com a sua acomodação, com o seu conformismo com as situações. O compromisso da vida com você é te fazer amadurecer, crescer, desenvolver, prosperar. Esse é o ciclo normal da vida. E isso é cíclico, porque em muitos momentos você vai ter que dar esse nível de resposta, de entrega, de dedicação, de atenção, de zelo, de cuidado. Querer colher sem plantar ou querer realizações sem pagar o preço é aquela ilusão, é como esperar que o gênio da lâmpada mágica apareça. Entende? Então pode ser que você seja mais bem sucedido em encontrar o gênio que os resultados em tais condições. Que resultados em tais condições? Sem plantar. Vai que aparece um gênio para você realmente. Pode até aparecer, mas resultados sem a sua dedicação, sem você pagar o preço, esquece. Sem você realmente se dedicar, esquece. Sem você de fato entender a necessidade de autodisciplina, de autogoverno, de autocomando, de autogestão, autoliderança, esquece. Alguns princípios práticos que eu quero trazer nessa aula também. Faça mais, faça melhor, aprimore, aperfeiçoe e os resultados virão. Outra coisa,
Se você nunca der mais do que recebe, certamente não merece receber mais. Aquilo que você se envolve precisa sempre ter aquela sensação, ou as pessoas com as quais você se envolve precisam ter sempre aquela sensação: uau, over delivery, que entrega total. Eu gosto de tudo que eu vou me envolver, eu gosto de entregar muito mais do que é pedido, fazer mais, me dedicar mais, entregar mais. Ah, mas não pediram para você fazer isso. Independente do que pediram, eu vou fazer por causa do meu compromisso pessoal. Eu vou fazer por causa de mim, não é nem por causa das pessoas, não. Se eu vou receber por aquilo ou não, problema delas. Eu tenho um compromisso com o meu nível de entrega, com o meu nível de profissionalismo. Ofereça algo superior em quantidade e em qualidade e veja os seus resultados saltarem diante de você. Quantidade e qualidade. E aí a quantidade vai te levar à qualidade, ou seja, entregue sempre mais, entregue sempre melhor. Fale até o que não foi pedido. Até é melhor você ser corrigido pelo excesso do que ser corrigido pela omissão, por se esconder, por não ter personalidade de dar, de entregar, de falar, de contribuir, de fazer uma pergunta, de ser às vezes até inconveniente, de bancar até o ridículo. Às vezes não importa, mas é muito melhor do que você ser medíocre. Então entregue sempre muito mais do que estão pedindo. Tenha esse compromisso, e aí com o seu nível de quantidade de entrega, você vai ter a qualidade. Daqui a pouco, antes era latão, daqui a pouco é preço de diamante, é ouro. Ok? Comece a criar a vida dos seus sonhos, sendo você o primeiro a jogar a semente. Quando você se cansar de semear, cada semente que puder, assista o seu jardim florescer. Quando é que o teu jardim vai florescer? Quando você aprimorar, aperfeiçoar. Sabe, quando você tiver aquela sensação: lancei todas as sementes que eu poderia lançar, transbordei e joguei todas as sementes que estavam na minha mão, não ficou nada. O grande escritor, saudoso Miles Monroe, escritor, conferencista, internacionalmente conhecido, grande líder, dos maiores, certamente, desse final do século XX, ele faleceu já há alguns anos. Dos primeiros livros que eu li na vida, Maximizando Seu Potencial, um livro fantástico, tenho ele até hoje, na minha prateleira, na minha estante. O que acontece? O Miles Monroe falava exatamente sobre isso, que nós temos que morrer vazios, ou seja, entregar tudo o que deveríamos entregar nessa vida. Mas há muitas pessoas que estão com medo de fazer isso, estão retendo. Quando você retém, seu jardim não floresce. Você pega as sementes e come. Semente é para ser comido. O pão que a semente gera, sim, o pão é para comer, o pão é para se alimentar, mas a semente é para ser lançada na terra. A semente é para transbordar, a semente é para ser plantada, ser semeada. Tem gente que come a semente e depois não tem pão, e fica sem semente, sem pão, passa fome, morre de miséria. Começa a criar essa vida dos sonhos que você tanto deseja. Saia do conto que você mesmo criou e não espere colher antes de semear. Historinha, lenda, conto, tá? Está esperando acontecer uma coisa que você não gerou, que você não criou, que você não aprimorou, que você não trabalhou para ter, não vai ter, tá? Não viva no determinismo, vai acontecer, já é, não vai acontecer nada. Se você não fizer nada com a semente, esqueça a lavoura, esqueça a plantação, esqueça a colheita. Ninguém chega ao sucesso, seja em que área for, sem adotar o princípio de dar antes de receber. Esse princípio é milenar, bíblico, e até em outras literaturas você vai perceber sempre que é uma regra do universo, uma regra da vida, uma regra divina. Só se ceifa quem planta, só colhe quem semeia. Ok? Pessoas realizadoras versus pessoas que fantasiam. De um lado, pessoas que fantasiam. Do outro, pessoas que realizam. Qual é a diferença? Vamos lá. Pessoas que fantasiam contam com a sorte e com o acaso. Pessoas realizadoras aplicam a disciplina em suas vidas. Pessoas que fantasiam colocam o foco no destino. Pessoas que realizam colocam o foco na sua jornada, processo, progresso gradual, aplicável, praticável, escalável, treinável, ok? Pessoas que fantasiam cultivam
pouco ou baixíssimas expectativas, ou muitas vezes expectativas irreais. Não plantam, não semeiam e ficam com fantasias na sua cabeça, ilusões. Pessoas que realizam cultivam aquele santo descontentamento que traz a mudança que desejam. Dentro de você há uma inquietação pela sua prosperidade? Não estou falando de você perder noites de sono, perder sua paz, perder sua segurança. Não, claro que não. Você tem que levar uma vida tranquila, em paz e harmonia, saudável emocionalmente, psicologicamente. Mas você é agradecido e ao mesmo tempo inconformado? É possível ser as duas coisas? Não é só possível, como é necessário. Porque se você não for inconformado com certas situações que você vive, você vai viver nesse tipo de vida a vida toda. E aí que está o problema da maioria das pessoas, elas toleram, já falei sobre isso, não vou voltar. Outra coisa importante, pessoas que fantasiam, elas esperam assim, bom, em algum momento as coisas acontecem, elas não trabalham, não valorizam o trabalho. Lembra que eu falei sobre o estado de flow na aula passada? Não fluem, o fluxo para nelas, elas são obstruidoras do fluxo do rio, elas param no meio do caminho. O fluxo está vindo, o rio está vindo, mas para nelas, por quê? Estagnadas, água parada da morte, água parada só serve para dar dengue. Acomodação, não valorizam devidamente o trabalho. Quando eu falo trabalho, não estou falando que você tem que trabalhar no pesado, às vezes sim, às vezes não. É trabalhar com a mente, com a inteligência. Muitas vezes é pensando mais que você vai trabalhar menos que o suficiente para produzir tudo que você pode produzir. Não é uma questão de trabalhar demais, é uma questão de trabalhar certo. Trabalhar certo. Volta a aula e anota isso aí depois para você meditar mais a respeito. Pessoas que realizam, maximizam o trabalho que fazem, são pessoas altamente produtivas. Elas não vivem na pressa, elas têm velocidade. Qual que é a diferença? Pressa, afobação. Movimento qualquer, sair do lugar, para qualquer lugar. Velocidade não. Velocidade é direção. Velocidade é precisão, tá? Pessoas que fantasiam procuram e ao contrário utilizam todo tipo de justificativa e desculpa possível. Impressionante. O tanto que pessoas que fantasiam na vida usam desculpas o tempo todo. Não deu, porque se eu tivesse mais tempo, porque se eu tivesse mais dinheiro, olha, não deu porque eu tive que ir com alguém naquele lugar, teve uma viagem, eu não pude fazer o curso, não pude fazer o treinamento, eu não anotei, eu esqueci. Não aguenta mais desculpa. Ela mesmo se embriaga nas desculpas que ela dá, nas justificativas, é impressionante. Não sai desse poço profundo, desse calabouço de circunstâncias, porque justifica tudo. Pessoas que realizam, sabem e encaram a desculpa como o caminho mais rápido para se chegar a lugar nenhum. Então, pessoas realizadoras não usam desculpas. Porque afinal de contas, é mais fácil você sair do fracasso para o topo do que da desculpa para o topo. Porque quem está na desculpa não sai de lá. Quem está na justificativa não sai de lá, está atolado, vai ficar ali, ano após ano. Quem está no fracasso está no fundo do poço e ele fala, olha, fiz tudo errado mesmo, errei pra caramba, fali, quebrei, mas quer saber de uma coisa? Aprendi, vou me levantar. Essa pessoa se levanta, vai lá e arrebenta. Tendo ou não talento, tendo ou não habilidade, mas tendo disposição, disciplina e pagando o preço devido. Compreendem? Pessoas que fantasiam criam a inércia o tempo todo. Lembra do conceito de inércia? Lembra da tecnércia? Tecnologia em favor da inércia. A mistura. Mas inércia, fazer sempre do mesmo jeito? Tão compatível quanto ficar parado no mesmo lugar sem fazer nada? Pois é, essas coisas se completam. Pessoas que realizam, elas lideram ações e geram situações. Pessoas que realizam são criadoras de situações. Elas não são governadas pelas situações, elas criam as suas situações. Elas criam a situação, as circunstâncias, elas geram, elas promovem. Ok? Pessoas que fantasiam preferem o isolamento, vivem sozinhas. São arrogantes, orgulhosas, sempre
vivem embriagadas com a síndrome do eu já sei, sei como que faz, sei como que é. A experiência mostra que não sabem coisa nenhuma. Mas pessoas que realizam, criam conexões poderosas e aprendem a trabalhar em equipe. E presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Quando a gente fala sobre trabalhar em equipe, não quer dizer que é a sua equipe que você lidera, não. Equipe significa conexões com o mesmo propósito. É a minha equipe. Sua equipe não é só as pessoas que você paga ou as pessoas que te pagam, não. Podem ser amigos, parceiros de negócios, de oportunidades, de possibilidades, parcerias-chave. Quem é que vai construir alguma coisa significativa e relevante da vida sem parcerias-chave? Ninguém vai. Eu busco parcerias-chave para negócios, para oportunidades, para empreendimentos, para projetos, para planos, para muitas coisas. Sem parcerias ninguém chega a lugar algum. E tem uma frase muito assertiva do John Maxwell que ele fala o seguinte: se alguém chegou no topo sozinho, fez alguma coisa de errada pelo caminho. Dá até para rimar, como de fato rima. Presta atenção, mas é um fato isso. Fez alguma coisa de errada pelo caminho. Por quê? O universo, a natureza das nossas relações sociais, a nossa constituição psicológica, inclusive, nossa composição humana, não permite que façamos coisas relevantes sozinhos. Pessoas que fantasiam cruzam os braços e esperam que algo aconteça do nada. Pessoas que realizam, não. Elas possuem iniciativa. Bem como a atitude, você não consegue definir bem o que é iniciativa. Uma palavra só. Não, mas você percebe onde ele está presente. Pessoas que têm e pessoas que não têm iniciativa. Aonde falta iniciativa, os projetos realmente, eles caem, eles degringolam, eles caem no caos. Pessoas que não têm iniciativa, não saem do lugar nunca, não são proativas, não têm o hábito da proatividade, elas sucumbem ante os problemas, ante as pressões. O pau está quebrando, a casa está ruim, a vida financeira está ruim e elas estão lá, esperando alguma coisa cair do céu. Não, até o próprio Deus respeita o teu nível de interesse e compromisso, de ter iniciativa. Pessoas que fantasiam evitam riscos o tempo todo e temem o desconhecido, que é o pior dos medos. Pessoas que realizam, não. Pessoas que realizam abraçam os riscos quando necessário. Você vai fazer coisa alguma, não vai fazer coisa alguma sem abraçar os riscos dessa escolha, desse projeto, desse sonho. Responda-me, teu sonho vale os riscos que você tem que correr? Vale a vergonha, o vexame? Vale a disciplina que você tem que exercer na tua vida? Por fim, pessoas que fantasiam sempre responsabilizam os outros. São pessoas vitimistas. Pessoas que realizam, não. São pessoas que aceitam a responsabilidade, abraçam a responsabilidade. Por sinal, é o assunto da nossa próxima aula. Responsabilidade, a chave da transformação. Na nossa próxima aula, até lá!